Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje, chegando para aquele difícil vídeo em que a gente vai falar sobre genocídio, sobre opressão, sobre discriminação, perseguição militar, sociedades vivendo à base do militarismo, né? E não, a gente não vai falar do governo Bolsonaro, por mais que pareça. A gente vai falar de Ataque dos Titãs. Bom, como eu vou começar esse vídeo, né, pessoal? Esse é possivelmente, eu acho que o vídeo mais delicado aqui do canal. E eu já falei de Berserk, né? Mas eu sei que possivelmente vai ter uma alta taxa de dislikes. E eu já vou pedir para vocês que, se vocês não concordarem, se vocês quiserem discordar de mim, fiquem à vontade, discordem aqui nos comentários. Mas vamos manter a civilidade, né? Só de eu estar relendo Ataque dos Titãs e botar fotos no Twitter questionando, eu já tomei um monte de xingamento, sabe? Só de eu ir apontando questões sobre o Eren, eu já fui xingado. Então, imagina no fatídico vídeo da obra, né? Então, por isso eu já vou pedir, tenham respeito, acima de tudo, não só comigo, mas se vocês verem outra pessoa que discorda da opinião de vocês aqui nos comentários, não xinguem, tá? Não sejam esse otaku murrinha, só respeitem, discordem, dialoguem, mas mantenham a civilidade, tá? Ataque dos Titãs, obra do Hajime Isayama, foi durante muito tempo, durante toda a sua publicação, na verdade, um dos maiores títulos da sua geração. Ataque dos Titãs tinha vendas absurdas, ele chegou a rivalizar com One Piece durante um momento, então foi um dos grandes, não tem como a gente negar o tamanho que a obra tem. Hoje está sendo exibido, né, no Japão, a última temporada do anime, e ela tá batendo recordes, ela tá para superar Fullmetal Alchemist como a obra com a maior nota lá no ranking do mal, o que é uma grande marca, porque Fullmetal é o atual dono da primeira posição há anos. Então tudo isso serve para ilustrar a importância, o peso que essa obra teve ao longo de sua história. E isso a gente tem que reconhecer, né, pessoal? Não dá pra gente simplesmente ignorar que essa obra existiu. Vamos falar do final, né? Eu acho que é esse o grande problema que todo mundo quer discutir, que todo mundo quer ver minha opinião. Quando eu falei que eu tava lendo, todo mundo me perguntou: tá, Hag, o que tu achou do final? O que tu achou do final? E vai ficar parecendo já que eu tô adiantando o vídeo, eu tô atropelando o vídeo. Mas vamos tirar o elefante branco da sala, né? Eu já vou adiantar. O final é completamente horrível. Isso aqui é perigoso, isso aqui é assustador. E eu vou ter que dividir em dois momentos a minha análise do final de Ataque dos Titãs, para poder mostrar que, por um lado, ele é um final comum, um final clichê, um final bem esperado, só que, por ser isso, ele se tornou completamente perigoso, e eu diria até que o Isayama foi irresponsável com esse final.
O que é Ataque dos Titãs? Aqui a gente começa a obra acompanhando a vida do protagonista, né, o Eren. Ele vive dentro de uma cidade que é cercada por muralhas. E aí ele nos conta que a cidade é cercada por muralhas porque o mundo foi tomado por titãs, por criaturas gigantes que se alimentam dos humanos. Então, para poder sobreviver, a humanidade se escondeu dentro das muralhas. Logo no primeiro capítulo, a muralha onde ele vive é destruída, os titãs devoram a cidade inteira, a mãe do Eren morre, ele consegue sobreviver e vira a missão de vida dele acabar com os titãs. Ele entra lá para a divisão de reconhecimento, que é um grupo militar da humanidade que sai das muralhas, que tenta pesquisar sobre os titãs, que tenta descobrir o que aconteceu com o mundo e tenta fazer a humanidade sobreviver. Logo no começo também, o Eren, não só ele como os leitores, descobre que ele é um titã. Ele pode se transformar num titã. E é com esse plot que a gente vai acompanhar então a história do nosso protagonista, um humano que consegue se transformar em titã. Bom, por causa disso, Ataque dos Titãs obviamente foi um sucesso. E eu não vou negar, eu adorava Ataque dos Titãs. Eu achava genial e é genial. É muito interessante a ideia. Não é, repito, né, não é uma coisa inovadora, é uma coisa até certamente clichê, que é aquela coisa do protagonista que tem o poder dos inimigos e que vai ser diferente, ele vai usar o poder para salvar o mundo. Mas acontece tudo o que acontece, a gente vai descobrindo verdades, vai descobrindo a história do mundo, e eu adoro esse ponto. Eu também tenho que admitir, vocês vão ver, eu vou parecer um pouco hipócrita, mas eu tenho que admitir que eu adoro a evolução de Ataque dos Titãs. Ataque dos Titãs, para mim, ele se torna uma completa porcaria por causa do último capítulo. E eu vou falar disso mais pra frente, porque até então era um mangá que eu adorava, era um mangá que me deixava alucinado. As reviravoltas, a história do Reiner, a história... Depois, quando a gente descobre a verdade, né, que na verdade todo mundo dentro da muralha tem o poder de virar um titã, e que na verdade eles são uma raça diferente da humanidade, eles são humanos com poder de virar titãs, e que na verdade o resto do mundo ainda existe, o resto do mundo ainda está vivo, só que essas pessoas que podem se transformar em titãs são consideradas demônios. E tudo isso é interessante, tudo isso nos pega. Só que vem o final, né, pessoal? E aí tudo desanda por causa daquele último capítulo. Qual é o grande problema do último capítulo, né, pessoal? Depois que a gente descobre que todo mundo da ilha pode se transformar em titã, né? Que existe o povo eldiano, que são o povo que pode se transformar em titã. Também vemos o quanto o resto do mundo odeia eles, né? Principalmente Marley, que é a grande reino que possui campos de concentração de eldianos, né? Eles usam os eldianos para poder usar o poder do Titã em guerras. E até aí é interessante a forma, porque a gente vai vendo Marley ser a vilã, mas aí tudo vira de novo. Isso por volta do volume 30, dos 34 volumes que Ataque dos Titãs tem. E lá no volume 30, mais ou menos, a gente descobre o grande plano do Eren.
né? O nosso protagonista, aquele que prometeu que iria destruir todos os titãs, aquele que prometeu que iria salvar a humanidade. Quando ele descobre toda a verdade, quando ele resolve botar o seu plano em prática, ele se transforma no vilão da obra. E é isso, tá, pessoal? Vamos ser diretos, o Eren é o vilão da obra. E se vocês acham que ele tá certo, fechem meu vídeo, porque vocês não vão gostar do resto que eu vou dizer, e eu acho que em nenhum momento mais eu vou conseguir convencer vocês, tá? O que o Eren faz é decidir então que ele vai destruir o mundo. Salvar a humanidade para ele é salvar o povo eldiano, o povo da ilha. E se todo o resto do mundo quer atacar a ilha, ele vai atacar o resto do mundo antes. E disso o Eren promove um dos maiores genocídios que eu já vi nos mangás, tá? Eu poucas vezes vi um autor que banalizou a destruição do mundo da forma que o Isayama fez. Vocês podem dizer assim, Hag, porque já teve gente que me disse, inclusive, né? Hag, mas o que o Griffith fez... O Griffith é o vilão de Berserk. Não, porque o Frieza destruiu não sei quantos planetas. O Frieza é o vilão de Dragon Ball. Porque o Madara queria também acabar com o mundo. É o vilão de Naruto. Perceberam? Todas as vezes que alguém tenta justificar o que o Eren fez, usam como argumento vilões. Então, o Eren é um vilão. Só que, claro, acontecem todas as reviravoltas, o nosso grupo principal, né, os que eram amigos do Eren, decidem impedir ele, afinal, é um genocídio, ele quer destruir o mundo. E ele consegue, ele mata 80% da população mundial. As cenas são desesperadoras. O Eren consegue controlar os titãs e os titãs pisoteiam o mundo. A gente tem cena de criança sendo pisoteada pelos titãs. Então é pesado, é violento, é agressivo. E tudo isso vai acontecendo. Vamos vendo o Eren ser pintado como vilão, aquele que precisa ser impedido. E ele é impedido. O grupo principal consegue derrotar o Eren. E até aí era um final maravilhoso, era um final perfeito. Eles conseguiram salvar o mundo. Eles salvaram a humanidade. Ok, 20% dela, mas salvaram. Só que o Isayama teve a imbecil ideia de dizer que isso era o plano do Eren. O Eren destruiu mais da metade, né, 80%, mais da metade do mundo para que ele fosse derrotado por eldianos e os eldianos fossem vistos como heróis, né? O melhor amigo dele, o Armin, é que se torna o grande herói salvador do mundo ao matar o Eren. E o que a gente vê é que, claro, só os amigos dele descobrem a verdade depois. Eles só descobrem depois que matam ele, inclusive, né? Eles não descobrem antes, eles não fizeram parte do plano. Eles realmente achavam que o Eren era um inimigo. E quando eles descobrem a verdade, eles não questionam. Eles agem como se o Eren fosse um herói. Como se o Eren fosse o salvador do mundo, o verdadeiro salvador que vai ficar em segredo e ninguém vai saber. Gente, esse final, ele, de certo modo, ele é um pouco clichê, tá? Temos vários exemplos de obras que já fizeram isso, sabe? Claro, não com o peso que o
Ataque dos Titãs fez, né? Não com a violência que o Eren fez. Mas, por exemplo, Naruto. A história do Itachi é bem parecida com essa. O Itachi, ele destruiu todo o clã Uchiha, matou todo mundo por causa do amor pela vila, né? Por causa do amor pelo irmão dele. E aí, quando a gente descobre isso, nossa, o cara que matou toda a família, na verdade, era o herói. E isso é problemático, né, pessoal? Mirai Nikki, né, Diário do Futuro. A Yuno faz isso, né? A gente tem ali a grande revelação da Yuno, que a gente descobre o que ela fez. E aí fica todo mundo, e a Yuno fez isso por amor. Não, gente, ela é um monstro. E é a mesma coisa em Ataque dos Titãs, tá? O Eren é um monstro. Não importa, os fins não justificam os meios, sabe? Ele deveria ter buscado outra forma. Tem uma imagem da Range, eu vou botar aqui agora a foto, em que ela diz o que o Eren está fazendo é genocídio. E genocídio nunca é a salvação, nunca é o caminho. Genocídio é o pior crime possível. E por mais clichê que seja, várias obras já usaram isso, e eu acho isso completamente preocupante. Eu acho isso gravíssimo, porque a gente está criando uma ideia de que os fins justificam os meios, de que dá pra... Eu não vou usar passar pano, porque eles não passam pano, eles realmente justificam, eles realmente dão a entender que o genocídio foi uma solução aceitável. Porque ninguém em nenhum momento questiona o Eren. E, gente, antes de começar a gravar o vídeo, eu reli, porque alguns amigos com quem eu conversei me disseram, não, Hag, tu entendeu errado. Lê de novo, tu vai ver que o Armin questiona, tu vai ver que a história questiona. Não, gente, eles não questionam. Tá aqui, eu tô com o volume na mão, acabei de ler. Eles não questionam o Eren. Pelo contrário, o Armin, eu vou até pegar a cena para vocês verem, e vocês já devem ter visto porque essa cena foi bem repercutida, né? Tá aqui, ó. Vamos ver se vai pegar legal na câmera. Ele diz obrigado por se tornar um assassino pela gente. Ele agradece o Eren por ter matado 80% da população. E, gente, isso é muito perigoso. E eu sei que se criou aí nos últimos anos uma onda bem perigosa de que não devemos misturar política com quadrinhos. O que é uma imbecilidade, né, pessoal? Eu vejo gente usando máscara do V sem nem parecer ter entendido o V de vingança. Mas é óbvio que política faz parte disso. E Ataque dos Titãs, ele tem um discurso muito perigoso, muito assustador, e que está se tornando parte dessa nova geração. Vamos lá, pessoal. Eu até falei no Twitter, nossa, que semana para acabar caindo o meu vídeo de Ataque dos Titãs. Porque vocês viram o que acabou de acontecer aí 2 dias atrás. Toda a questão ali do Flow, né? A gente viu não só o apresentador do programa, como um deputado federal falando que não deveria ser crime existir um partido nazista. E, cara, isso é de uma imbecilidade, mas que tá cada vez mais sendo repercutido. Teve gente defendendo eles, dizendo que não, é isso aí, tem que existir para a gente poder conhecer todos os lados. Não, pessoal, pelo amor de Deus. E ver Ataque dos Titãs meio que dizer que alguns fins justificam os meios é dar essa ideia,
sabe? É entender, é querer dizer que não tem problema destruir 80% da população mundial se isso for para salvar quem a gente ama, sabe? E isso, eu vi muita gente que ficou brabo quando se apontou esse fato. Isso é um discurso. E eu vi muita gente que ficou brabo quando alguns apontaram isso, que esse discurso do Eren beira muito perto do discurso nazista. Porque sim, ele defende que para salvar os eldianos é necessário matar o resto da população. E caramba, gente, isso não é legal, sabe? E ninguém questionar isso. E quando ele fala o plano pro Armin no final, né? Quando ele conta pro Armin o que ele fez, o Armin agradece em vez de ter dado um soco na cara dele, sabe? Ninguém acha absurdo. Todo mundo se emociona. Meu Deus, o sacrifício que ele fez pela gente. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Sabe, tanto que o resto do mundo vê o Eren como um monstro. Porque é isso que ele é. Ele é um monstro. Ele é o vilão da obra. E não dá, pessoal, não dá para vocês defenderem, sabe? Tirem os Tatakai do nome de vocês. Parem com isso, sabe? Não usem foto do Eren. Não, cara, ele tá errado. Ele é um genocida. Ele é um monstro, sabe? Não dá para aceitar. E o Isayama, ele ainda torna tudo isso ainda pior. Porque ele faz lá nas últimas páginas, a gente vê que o que o Eren fez só serviu para trazer alguns momentos de paz. Porque com a passagem dos anos, a humanidade voltou a entrar em guerra. Sabe? A humanidade não aprendeu nada com o que foi feito. Sabe? 80% da população mundial foi destruída e isso não criou um mundo de paz. As pessoas que defendiam o Eren continuaram atacando e com o passar dos anos o resto do mundo entrou em guerra, né? Até tem uma cena emblemática em que blindados estão em cima do túmulo do Eren, lançando torpedos. E é uma cena emblemática. E o final da obra dá a entender que todos os erros vão ser repetidos novamente, né? Dá a entender que alguém vai achar de novo o poder de Titã e o mundo vai continuar o seu ciclo de ódio, o seu ciclo de guerras, o seu ciclo de destruições, até nascer um novo Eren que vai salvar o mundo destruindo ele. E isso é perigoso, sabe? Isso é assustador. Eu terminei de ler Ataque dos Titãs e eu não sabia como reagir àquilo. Porque é bélico. Eu acho que essa é a palavra, sabe? É algo que não podia ter sido feito. Não. Eu acho que. Eu não quero parecer o puritano, tá, pessoal? Se eu tô parecendo, peço desculpa, porque não é a ideia. A ideia não é querer ser moralista, tá? Não é essa a ideia, não vão para esse lado. Eu já vi muita gente que acha que vocês estão questionando o Eren por causa de moralismo. Não é por causa de moralismo. É puramente por causa de que o que ele fez é genocídio, tá? E a gente não pode, principalmente no atual momento que a gente está vivendo, né, pessoal? Só no Brasil, mais de 500 mil mortes. Não dá pra gente achar que é normal que tanta gente morrer
por causa de um bem maior, é por causa de algo maior, sabe? Eu falei ali no começo até que nós não vamos falar do governo Bolsonaro porque lembra muito, sabe? Esse discurso de que os fins justificam os meios, de que algumas pessoas precisam morrer para que outras possam sobreviver, de que alguns sacrifícios são necessários. Isso é muito perigoso e isso está ganhando cada vez mais força na sociedade, e eu acho extremamente perigoso um autor botar isso na obra dele como se fosse algo normal. Não é normal, não é certo e não é correto, tá? E eu acho que é isso o meu ponto. O vídeo já tá grande e eu não consigo falar mais de Ataque dos Titãs sem ter que apontar o simples fato de que o Eren é um monstro. Ele é doente, ele é louco. E vocês não têm que seguir um louco, tá? Sei que muita gente vai discordar de mim, mas é esse o fato, pessoal. Eu não consigo achar certo o jeito que isso aqui acabou, tá? Eu não consigo aplaudir e nem numa piada eu consigo dizer que o Eren tá certo. Ele não tá. Ele cometeu genocídio. Bom, esse vídeo foi muito pesado, eu sei. Eu vou falar pra vocês que eu cheguei a cogitar não fazer esse vídeo. Eu fiquei muito em dúvida se eu ia gravar sobre Ataque dos Titãs, porque não é nem questão de achar ruim, achar bom. É muito mais questão de que isso aqui faz um desserviço à sociedade. Isso aqui faz um desserviço à humanidade, tá? Mas era um dos maiores títulos da história, ele teve peso, ele teve sucesso. Eu não tinha como não falar dele, não botar a minha opinião. Então por hoje é isso. Vai ficar desse jeito o vídeo. Não é um vídeo legal, não é um vídeo bonito, tá? Mas eu acho que era um vídeo necessário para a gente parar com algumas coisas que tá acontecendo, tá, pessoal? Por favor, pensem mais no que é que realmente aconteceu nessa obra, tá? Pensem mais no que o Eren fez e reflitam se vocês realmente acham que ele fez certo, tá? Pensem bem nisso. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like se vocês concordam, deixem seu dislike, paciência, vai aí. Pode acontecer, às vezes eu vou tocar em pontos que não vai agradar a maioria, e o dislike faz parte do sistema, né? Por hoje é isso, na segunda a gente volta. Até lá!